Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o vereador Gilberto Natalini, pelo PV por São Paulo. Ele é presidente da Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog, que vai divulgar nos próximos meses seu relatório final. Natalini foi preso e torturado durante o regime militar. Nesta semana, foi divulgado o relatório de conclusão do trabalho da Comissão Nacional da Verdade. O documento aponta que a tortura foi uma política oficial e sistemática do Estado entre 1964 e 1985. Responsabiliza 377 pessoas, entre elas os presidentes da ditadura, e pede a punição dos militares, apesar da lei da anistia. Boa noite, Natalini, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Amanda. Obrigado a você. Eu queria cumprimentar você e os telespectadores do programa. Muito obrigada, vereador. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que são as comissões da verdade, como elas funcionam e essa diferença entre a Comissão Nacional e as comissões estaduais e municipais. Bom, a Comissão da Verdade, ela é uma instituição que foi criada atualmente para levantar, para estudar, para pesquisar, para procurar as coisas relacionadas às violações dos direitos humanos no período do regime militar brasileiro de 1964 a 85. Esse é o objetivo central. E propor modificações políticas na atual situação do país para que seja feita a reparação, seja feita a justiça, preserve-se a memória e que a verdade do que aconteceu naquela época seja de conhecimento do povo brasileiro inteiro. Por que teve essa proliferação de comissões? Porque a Comissão Nacional da Verdade, lá em Brasília, centralmente, ela jamais teria condição de abarcar todos os detalhes, todos os fatos, todos os desdobramentos que aconteceram nos estados, nos municípios, nas universidades, enfim, no poder municipal. Então, isso foi se multiplicando, as comissões foram se criando para estudar mais os detalhes daquela localidade, daquela instituição. Então, hoje, multiplicou-se muito. Eu, por exemplo, faço parte também da Comissão da Verdade da Unifesp. E no trabalho que foi feito lá, que está sendo feito, nós identificamos uma série de fatos. Eu sou estudante da Escola Paulista de Medicina, atual Unifesp. Eu vivi lá também as coisas da Unifesp. Tem coisas assim que você não acredita que aconteceram lá dentro e que a Comissão Nacional jamais teria condições de levantar e que a comissão local está fazendo. Então é interessante, até as universidades conseguiram implantar suas próprias comissões. Várias universidades. A Unifesp, por exemplo, um ato bonito que ela fez, a Comissão da Verdade, junto com a reitoria, reentregou o título de professor para o já falecido professor Marcos Lindenberg, que era reitor da primeira Universidade Federal de São Paulo, que atual é a Unifesp, que foi revogada pelo governo militar. Ele foi cassado, foi banido, morreu de tristeza, um liberal, um homem humanista, um homem maravilhoso, não tinha nada de violento, nada. Então hoje nós estamos... uma reparação mesmo, uma reparação histórica. Você precisa de ver a família dele, como ficou quando a placa de professor da Escola Paulista foi reentregue a ele, vai colocar um busto. Quer dizer, um homem de um valor enorme que a violência do regime matou, matou psicologicamente e fisicamente, quer dizer. Então, essas coisas são importantes. E para as famílias, como é importante para a família, essa reparação, esse resgate para a própria da universidade, porque vários professores da época ficaram muito revoltados e alguns professores da época colaboraram com a ditadura, dando informação, dedando, entregando, servindo de espião, servindo de agente de informação. Então, um número menor, um número maior de professores ficou feliz. A comunidade da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, ficou feliz com o trabalho que a Comissão da Verdade fez em reparação ao Marcos Lindenberg. Agora, vereador, o fato das comissões da verdade terem apenas o poder de recomendar e não de punir, não enfraquece de alguma forma o trabalho do grupo? Evidentemente que enfraquece, mas foi o que foi possível na correlação de forças, Por exemplo, na Câmara Municipal, nós conseguimos aprovar a Comissão da Verdade com apenas um voto contra dos vereadores. Mas muitos vereadores achavam que aquilo não devia existir, porque a compreensão política, ideológica deles é que a Comissão da Verdade é unilateral, que a Comissão da Verdade só persegue o pessoal que era do governo, não trata os iguais, os dois lados como iguais. Então,
a correlação de forças permitiu isso. Mesmo assim, a investigação foi muito rica, é uma coisa muito bonita a gente poder pôr o dedo naqueles problemas que foram jogados embaixo do tapete, a gente puxar o tapete e mostrar para todo mundo o que foi o governo militar. E isso tem um objetivo, é para que nunca mais aconteça isso no Brasil, de voltar a uma ditadura. Quer dizer, esse é o principal objetivo da comissão, ainda que não tenha esse caráter punitivo, o de resgatar a memória, a verdade, para que isso não volte a acontecer. E eu acho que nós falamos aqui, eu falo aqui, tanto de ditadura de direita, que foi a que nós tivemos, como de ditadura de esquerda. Porque ditadura é ditadura. É a castração da liberdade. Seja ela de ideologia de direita, seja ela de ideologia de esquerda, para nós o que interessa é aprofundar e enraizar a democracia. Agora, vereador, tem um lado interessante, o senhor tocou brevemente nesse ponto. Os militares e alguns críticos reclamam muito de que a comissão não trata, as comissões, da verdade, não tratam os dois lados da mesma forma. Então, são investigados apenas os crimes cometidos por militares pelo Estado, né, as torturas, as mortes, os desaparecimentos dos corpos, e, no entanto, os crimes cometidos pelos militantes de esquerda, pela luta armada, não foram investigados. Por que as comissões não trataram da mesma forma os dois lados? Os crimes cometidos pela esquerda, assim ditos, já foram investigados, já foram julgados, já foram punidos de uma maneira, inclusive, muito cruel. Muitas vezes ao arrepio da lei, porque aqueles que sobraram vivos daquela época, né, eu sou um sobrevivente, mas a gente, pelas opiniões, eu nunca levantei a mão, eu nunca dei um tapa em ninguém, desde criança que eu não brigo com ninguém, eu nunca agredi ninguém, eu nunca tirei uma gota de sangue de um ser humano, a não ser no exercício da minha profissão, porque eu sou cirurgião, operei 17 mil, às vezes sangro um pouquinho, tá certo? Mas ali é para fazer o bem, não é para fazer... Então, eu fiquei 3 meses preso pela ditadura, fui barbaramente torturado, inclusive pelo coronel Ustra, pessoalmente, ele disse que não, eu falei na cara dele em Brasília. Nós vamos falar ainda muito sobre isso. E eu não dei tiro. Mas o senhor foi uma vítima. No seu caso, o senhor não chegou a pegar em armas. Mas não, eu era contra a luta armada. O senhor era contra a luta armada. E no caso daqueles militantes que de fato pegaram em armas ou foram responsáveis por mortes de militares, sim, houve isso também. Esses foram julgados, foram presos, julgados, barbaramente torturados, muitos foram mortos, quer dizer... Isso que está se investigando agora do lado do governo, o governo militar já fez naquela época, desde 64 até... E sem julgamento, muitas vezes. Não, eles julgavam depois. Eu, por exemplo, fui julgado depois de apanhar igual boi ladrão, como a gente fala no interior, eu fui julgado depois e fui absolvido. Depois de tudo que eu passei, eles me julgaram e me absolveram, porque eu não tinha feito... Vamos dizer assim, crime nenhum, a não ser... O senhor recebeu algum tipo de reparação, algum tipo de indenização? Não, agora eles pagaram. Eu sou surdo dos 2 ouvidos por causa de choque elétrico, dado dentro dos ouvidos, inclusive pelo coronel Ustra. Eles agora pagaram, acho que 59 mil reais pelos meus 2 ouvidos. Eu escuto muito menos desse ouvido. Tanto é que eu ia fazer clínica médica, adorava o estetoscópio, fui fazer cirurgia porque eu não conseguia mais apurar o estetoscópio como um clínico precisa. Mas eu quero dizer para você que, e mesmo assim, vamos dizer o seguinte, se você morre numa guerra, você de um lado e eu do outro, nós dois armados, um dando tiro no outro, na rua, na mata, enfim, na guerrilha, e você um mata o outro, por exemplo, tá certo? É um estado de guerra, né? Um estado de guerra. Na guerra a gente mata, a gente morre, não tem jeito, é a guerra. Agora, você prender a pessoa, algemar, levar para o calabouço lá do DOI-CODE, bater na pessoa até matar, ou então deixar ela deficiente como eu fiquei, nenhuma convenção de guerra de nenhum lugar do mundo permite isso. É isso que nós estamos atrás. Tá certo? É atrás do torturador, é atrás do sujeito que psicologicamente e do chefe dele que fez aquele ato altamente covarde contra a pessoa presa, porque prendeu, algemou, levou, condena e deixa preso, porque se ele está contra as leis, vamos dizer, do regime, mas por que eles fizeram aquelas barbaridades? Eu vi coisa, sofri e vi, que é quase que a gente não consegue nem contar, porque é tão desumano que, entendeu?
Agora, vereador, o país levou 27 anos para instalar a Comissão Nacional da Verdade. Por que demorou tanto tempo? Ela foi instalada a Comissão Nacional da Verdade apenas em 2012. Os trabalhos foram concluídos agora. Quer dizer, países vizinhos nossos, como Chile e Argentina, instalaram as comissões da verdade deles logo depois do término da ditadura. É porque a redemocratização brasileira foi um grande aconchambro. O Brasil tem um defeito grave no mundo, na vida. É o tal do jeitinho, do aconchambro. Isso aqui está errado, não vamos discutir não, joga ali no cantinho, daqui 100 anos a gente vê o que aconteceu. Isso é um defeito do nosso povo, um defeito nosso do brasileiro. Então, a redemocratização do Brasil, ela virou um aconchambro no momento em que as diretas foram derrotadas no Congresso e foi a eleição indireta, e aí veio a candidatura do Tancredo, que era a única maneira. Dali começou todo um arranjamento para perdoar aqueles que tinham sido do regime. Foi um acordo político que durou todo esse tempo. Isso começou ainda em 79, né, com a lei da anistia, que a gente vai discutir bastante daqui a pouquinho. Começou em 79, Mas você veja, nós não podemos dormir em paz se a gente tem um fantasma no quarto da gente, mexendo com a gente, puxando o pé. E essa coisa da tortura no Brasil, essa coisa da violência do Estado contra cidadãos desarmados, muitas vezes presos, como eu já disse, e gente inocente, porque teve muita gente. O que o Vladimir Herzog fez de tão mal para o Brasil, para ser morto com um saco dentro do pescoço, com amoníaco, cheirando amoníaco, que deu um acidente vascular cerebral na cabeça dele? O que ele fez, aquele jornalista da TV Cultura, que o único crime que ele tinha era ser contra o regime e professar um partido que o regime não permitia? Nunca pegou violência. A organização política dele não praticava violência de jeito nenhum. No entanto, mataram o Vladimir Herzog, mataram o Manuel Fiel Filho, que era da oposição metalúrgica, né? E outros que estavam conosco, estudantes, gente que não tinha esse tipo de atividade mais radicalizada. Eu nunca fui a favor da luta armada, no entanto eu fui torturado como se eu fosse um militante da luta armada. O vereador, o senhor relatou, né, na Comissão Nacional da Verdade, em um depoimento, como foi a sua tortura e a sua prisão na época do regime militar. Conta um pouquinho pra gente o que o senhor puder, em que situação o senhor foi preso. Em breves palavras, né? Breves. Quantos anos o senhor tinha naquela época, o que o senhor fazia? Eu era terceiranista da Escola Paulista de Medicina. Eu sou filho de um balanceiro de usina de açúcar, morreu agora faz um mês, meu pai, que trabalhou muito para eu entrar na Escola Paulista. Eu era um dos poucos filhos de trabalhador que tinha lá. Lá era mais classe média alta. E a gente fez um grupo lá grande na escola e era um grupo de oposição ao governo. Isso eu não nego, nunca neguei. A gente trabalhava contra o governo, trabalhava para reconstruir a UE, reconstruir a UNE, dava apoio aos grupos clandestinos. Isso era 1970? Eu entrei em 70 e fui preso em 72. A gente dava apoio, recolhia dinheiro, recolhia remédio, acolhia pessoas, às vezes ficava pessoas, a gente acolhia 1, 2 dias que estavam clandestinas fugindo. Eu não nego isso. Aí, em 72, prenderam uma pessoa em Mato Grosso, que eu tinha dado um jornal para ele, bateram, quase mataram. Eu vi a foto dele, que o torturador aqui me mostrou, ele virou um bagaço humano. Ele contou que fui eu, eles me seguiram 30 dias, como eu não fiz nenhuma atividade subversiva, eles me prenderam para averiguação depois de 30 dias. Me levaram para o DOI-CODE, eu fiquei lá 3 dias e eu consegui, de certa forma, dizer para o Ustra que aqueles jornais eu recebia na escola, via no banheiro e tal, e ele mandou buscar os jornais da minha casa e me deu ordem de soltura. 3 dias depois. Até esse momento só tive pressão psicológica, nenhuma tortura física. Cheguei lá, fui lá direto no meu quartinho de estudo para pegar os jornais não estavam lá. Aí uma tia que eu morava com ela, muito inocentemente, falou: cadê os jornais, tia? O fulano, Beltrano, ciclano, vieram aqui, falaram que era muito perigoso esses jornais, juntaram tudo e levaram para casa do fulano. Aí pronto, aí já comecei a apanhar ali mesmo. Não só apanhei, como a minha avó apanhou, eles foram muito metralhadora dentro de casa e tal. E aí voltei para o DOI-CODE e aí eles queriam saber quem foi que deu o jornal. Quem foi que deu o jornal? Pegaram todas essas pessoas que a minha tia citou que tinham ido lá, prenderam todos, foram presos 11. Todos apanharam e aí soltaram 8, ficamos em 3 lá, porque eles acharam que eram os 3 que eram um certo comando do negócio lá.
nós ficamos lá, acho que um mês e pouco, apanhando para falar o nome de quem dava o jornal. E o nome de quem dava o jornal era de uma menina que era irmã de um dos que estavam com a gente, do Paulo Horta. Aí quando passou um mês e meio, a gente recebeu um recado muito bem passado de um agente lá de dentro, de um guarda de muralha. A guarda de muralha era feita pela PM, ele desceu lá na cela de madrugada e deu um monte de código que só o Paulo Horta sabia que era real. E o pai do Paulo Horta falou, pode contar o nome da menina, Maria Aparecida Horta, que ela já foi embora para o Chile. Ela já tinha se autoexilado para não correr o risco. Ela fugiu, aí ele pegou, a gente ficou a noite inteira discutindo se falava ou não falava o nome dela, porque nós estávamos quase morrendo para não entregá-la. E aí, no caso, ele falou, a gente decidiu que podia falar, que era seguro, ele falou, e aí eles fizeram uma operação para pegar essa moça, para prender, que a UBAN, o DOI-CODE, lá virou um carro para lá, carro para cá, uma confusão danada. Foram lá na rua, lá na Santa Cecília, rua, como chama, esqueci agora. Foram lá, ela já não estava mais, o porteiro, ela viajou faz 3 dias, saiu com todas as malas. Aí eles voltaram lá e nos bateram mais 15 dias para castigar, porque a gente tinha segurado o nome dela e tal. Essa é a minha história. Que tipo de tortura o senhor sofreu durante esse mês e meio, 2 meses? Eles davam muita pancada, né? Por exemplo, o coronel Ustra, ele bateu em mim com um cipó, daquele cipó que dobra, mas não quebra, que chama gurumbumba, é um cipó de nome índio. Ele me bateu um dia muitas horas com aquilo, nos rios e tal, e eles batiam pancadas, choques elétricos, era muito choque elétrico, nos ouvidos, nos órgãos sexuais, era muito choques elétricos, e também, às vezes, fazia afogamento, botava coisa no pescoço da gente, segurava até a gente não conseguir respirar mais, tirava, né, quando a gente ia pensando que ia morrer, tirava. Então, tinha muito só. Eu não tive pau de arara, não fizeram isso comigo. O Paulo Horta eu acho que fizeram, que era o irmão da moça, comigo não. E nem cadeira do dragão, que era uma cadeira de metal que eles sentavam a gente. Mas eu tive aquele choque da água, né, que você fica descalço na água, e eles jogam água com sal, e aí dá um choque, e a água com sal potencializa, molha a gente todo, potencializa muito o choque. O choque tinha voltagem, mas não tinha amperagem, porque a amperagem mata, era 220 volts. Tinha a máquina de 110, a máquina de 220. Era uma coisa terrível, você não tem ideia, né? Às vezes pegava e engatilhava o revólver na sua cabeça e ficava dando tiro para dizer que ia, né? E o revólver não fazia clique, clique, clique. Agora vem a bala, agora vem. Quer dizer, você achava que ali eles iam te estourar. Eu vi presos pendurados de cabeça para baixo, teve um que ficou 24 horas de cabeça para baixo, teve uma apoplexia cerebral, o Vieira. Eu vi muita coisa. Quantas pessoas tinham lá junto com o senhor? Olha, eram 6 celas que tinha embaixo, na carceragem, cada cela tinha uns 8 presos, 9. Então, 8 vezes 6, 60 presos ali embaixo, e em cima tinha mais uma carceragem, 100 pessoas ficavam ali, cabia ali. E tinha o DOPS, que era outra carceragem que eles às vezes reservavam com o DOPS também. O senhor viu algumas dessas pessoas morrerem? Algumas delas não voltaram? Eu vi o Benetazo. Benetazo eu vi que saiu arrastado de lá, gritou lá 2 dias, saiu arrastado, e depois saiu no jornal que ele tinha sido morto num tiroteio na rua, mas ele foi morto lá no DOI-CODE. Eu vi. Quando o senhor saiu, que efeitos, além, o senhor falou que teve essa perda de audição, essa perda auditiva, o senhor teve outros efeitos físicos ou psicológicos? Não, você imagina, do ponto de vista psicológico, a pessoa... Depois, né, que sai de 2 meses preso e torturado. A pessoa que né, quer dizer, eu ainda não fui 1 ano, 6 meses de tortura, quantidade menor, mas a intensidade foi grande, porque eles queriam o nome da pessoa. E a gente nós seguramos, nós estávamos dispostos a morrer para não entregar o nome da pessoa, e no final acabou dando sorte, que ela fugiu aquilo que eu te contei. Mas os efeitos são muito grandes. Agora, eu acho que eu fui uma pessoa muito resistente, porque eu era muito magrinho, né, pesava 60 quilos, era osso puro. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 18 anos, estava no 3º ano da Escola Paulista. Era muito magrinho, mas era muito, aquele, sabe, o pessoal fala osso de anu, né, o interior fala assim. Então eu resisti fisicamente, fiquei com a orelha sangrando um tempão lá do choque e tal, saía sangue pela orelha.
e lesou o tímpano. E também queimava muito. Além da pele, quando você gritava, o choque na orelha, a faísca pula de um lado para o outro da mucosa, então descascou a mucosa toda e eu ficava com a boca em carne viva. Agora, a pancada na cabeça doía muito a cabeça, no corpo, né? Mas o problema eu acho que eu fui muito forte, por quê? Porque eu não tenho raiva dos meus torturadores. Então, isso para mim já é uma coisa uma força, porque, aliás, eu tenho uma história, vou contar. O senhor conseguiu perdoar esses torturadores? Não é perdoar, eu nem perdoei nem acusei, eu não consigo ter raiva pessoal, porque eu acho que eles são tão degenerados, não é? Um menininho que o leão comeu o braço lá no Paraná, você viu? Ele falou, eu não tenho raiva do leão, eu não tenho ele raiva. Pôs o braço, leão é leão, o pai né? deixou, né? O leão é leão, quer dizer, então aquelas pessoas eram tão degeneradas, quem torturava ali eram todos degenerados, de um jeito ou do outro. Um se vestia de padre, fazia tipo de uma missa antes de torturar. Outro tinha desvio sexual, tá certo? Tinha desvio sexual. Outro tinha um lá que ejaculava quando torturava as moças. Entendeu? Quer dizer, isso é um doente, né? Um sádico, no mais alto grau do sadismo. Tinham moças também lá no DOI-CODE? Tinha, mulheres tinham várias, muitas mulheres. Eu tive preso com várias mulheres lá. Né? E elas eram violentadas? Para elas, a tortura sexual era mais feita, porque a mulher é muito mais, né? Quer dizer, o homem fazer tortura sexual em homem é mais difícil. Agora, a mulher, quer dizer, na hora que você viola... É mais vulnerável. Não, é uma coisa impressionante, né? A mulher tem toda uma questão até biológica, né? De proteção e tal. Então, mas tinha isso tinha muito. Era muito cruel, muito cruel. E eu estava contando para você que eu não tenho raiva deles, não tenho raiva de ninguém, eu não faço isso por vingança, não quero vingança, só não quero que se repita no meu país aquele tipo de barbárie. E, aliás, eu era, depois de 5 anos, eu era R1 no Hospital do Servidor, estava no estágio de ortopedia. E chegou lá um sujeito com o pé quebrado, com a muleta com o pé quebrado. E ele veio pulando, aí eu olhei para ele e falei, conheço essa pessoa. Olhei, falei, puxa vida, é fulano. Era um torturador que tinha me batido. Um torturador? Tinha me batido muito. Pronto-socorro, servidor público. E o senhor ia atendê-lo? Eu era o médico. Só que ele não me conheceu, porque eu estava com o cabelo curto, já tinha passado algum tempo, roupa branca, mas eu conheci ele. Aí atendi ele, peguei uma agulha fininha, dei anestesia na fratura do pé. Está doendo? Não está doendo nada. Passei aquele xilocaína para não doer a picada. Eu fiz um atendimento que não faria nem para mim. Ele não sentiu nada. Puxei a fratura, botei o gesso. Você contou para ele? Quando acabou tudo, eu disse para ele, você não está me reconhecendo, rapaz? Não, doutor, não estou reconhecendo. Eu falei, pois eu te conheci desde que você entrou. Mas o senhor é quem? Eu falei, eu sou Gilberto Natalini, estive no DOI-CODE de 1972, lembra que você quase me... Então eu estou mostrando para você agora como que o ser humano tem que tratar o outro, mesmo que o outro seja um monstro como você. Foi assim o fim da consulta. Ele não pegou nem a mão. Ele pulou da cadeira, largou a muleta, saiu pulando num pé só, pelo corredor do hospital, sumiu. Não levou, sem dizer nada. Nada, nem a receita, ela sumiu, nunca mais eu vi. Mas isso foi um tipo de vingança que eu fiz com ele também, né? Uma coisa muito refinada, mas não deixa de ser. Mas eu não tenho raiva deles, nem do Ustra, nem de ninguém. Raiva pessoal, ódio pessoal. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser igual a eles. Nós somos diferentes, eles são um bicho estranho, não é? Nós não podemos ser aquilo que eles são. Então, se eu quiser vingança, quiser fazer com ele o que ele fez comigo, eu estou me igualando na mesma situação. E nós não somos iguais, de jeito nenhum. Vereador, eu vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar, porque o vereador ficou frente a frente com o torturador dele, o coronel reformado Ustra, e a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Olá, nós estamos de volta com a nossa entrevista com o vereador pelo PV por São Paulo, Gilberto Natalini, que preside a Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog, né? Falamos bastante sobre a tortura, o senhor foi preso e torturado durante o regime militar, ficou 2 meses preso no DOI-CODE e depois encontrou o seu torturador, né, o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, justamente no depoimento à Comissão Nacional da Verdade. O senhor já tinha prestado o seu depoimento, disse que ele o havia torturado, e depois o coronel Ustra também prestou depoimento, mas negou a tortura. E vocês tiveram um embate, né? Como é que foi isso, vereador? Bom, o coronel Ustra
eu pedi aqui por São Paulo, eu fiz um convite que a Comissão Municipal não podia convocar, ela não tinha essa atribuição. Quem podia convocar com poder de polícia é só a Nacional. Então eu fiz um ofício convidando o Coronel Ustra para vir depor na nossa comissão. Não só ele, como Calandra, como aquele Dirceu Gravina, que eram torturadores conhecidos do DOI-CODE e tal. Eu convidei todos. O Coronel Ustra ligou, meu assessor ligou para ele, o senhor vem, não vem e tal. Ele foi super gentil no telefone, falou, eu não vou, tudo que eu tinha que dizer sobre esse assunto, eu já disse no meu livro, então eu não vou aí. Porque tem o poder de convocar, mas ele não é obrigado a ir, se não quiser. Nós não temos o poder de convocar, só de convidar. Quem pode convocar, só a Comissão Nacional. E eu convidei e ele negou o convite. Ele negou. Aí o que eu fiz? Eu oficiei a Comissão Nacional e pedi para a Comissão Nacional convocá-lo. Aí ele é obrigado a ir. Aí foi convocado, aí era obrigado a ir. E ele foi. Ele foi lá com habeas corpus, para não falar nada, para ficar quieto, não responder nada, levou o habeas corpus, advogado, só que ele não aguentou. E acabou falando. Falou muito, falou o que quis, só o que quis. O que não quis, ele falou, não vou responder. Mas o que quis, ele falou, nunca matei ninguém, nunca torturei ninguém, não tinha tortura sobre o meu comando, isso é uma mentira, é uma falácia, é um jogo de propaganda da esquerda. E o senhor assistindo tudo? Eu fui, só tinha eu de ex-preso político nesse dia. Ele tinha 8 pessoas, 8 militares acompanhando ele, a paisana, atrás de mim, eu, uma porção de estudantes lá, jovenzinhos e tal, e o pessoal da comissão. E ele começou a falar, falou mais de uma hora. Antes dele tinha ido um sargento que trabalhou na inteligência lá do DOI-CODE, que tinha contado também que tinha tido tortura, tal, entregou todo o ouro lá. Aí, na verdade foi assim, primeiro foi o sargento, depois fui eu, depois do sargento eu fui o segundo, e eu contei o que eu estou contando para você, com muito mais detalhe, porque lá tinha mais tempo, eles fizeram muitas perguntas, eu detalhei tudo, e depois que eu saí, o senhor está liberado, doutor Natalini e tal, eu sentei lá no banco, e veio o Ustra. Veio com esse habeas corpus, e aí falou, o pessoal respondeu o que quis, e foi agressivo, ele foi com uma bengala, e batia a bengala, aquele jeito dele, né? Batia a bengala e tal. E aí, lá pelo final da entrevista, mostraram foto de gente morta lá, ele disse que não era aquilo, negou. Falou, olha, o Paulo Fonteles falou, coronel, aqui tem no auditório um ex-preso político que veio aqui, sentou nessa cadeira que o senhor está aí, e disse para nós que o senhor torturou ele, o senhor aceita uma cariação com ele? Aí ele ficou, perdeu a estribeira, né? Falou, eu não aceito a cariação com terrorista, com ex-terrorista, com esse tipo, eu não vou me acariar com esse sujeito, e com esse terrorista e tal, sei o quê. Aí eu estava lá, eu perdi o controle, né? Não podia ter feito aquilo, mas não, né? Levantei e disse para ele, coronel, o terrorista é o senhor que é o terrorista, o senhor é um torturador, o senhor é um assassino, eu sou um brasileiro de bem que nunca fiz mal para ninguém, para semelhante nenhum meu, então não aceito que o senhor me designe, queira me diminuir aqui e tal, terrorista é o senhor, gritei. Aí os militares aqui de trás, que estavam aqui, levantaram todos e começaram a gritar comigo também, eu virei para trás, vocês são militares, vocês não estão no quartel, vocês estão de folga, estão ganhando salário sem trabalhar, que história é essa? Eram militares da ativa. Tinha generais lá, tinha 2 generais da ativa. E aí, o negócio foi tão feio, tão violento, bate-boca, que o presidente da comissão chamou um delegado da Polícia Federal, lá que estava lá dando assessoria, e falou, olha, leva o vereador para o aeroporto, deixa ele no avião, só volta para que o avião levantar voo. Acompanhe. Com medo eu falei, não, eu não deixei. É que absurdo uma situação dessa. Mas eles ficaram com medo, porque o bate-boca era grande e tinha uma turma ali muito violenta que estava atrás. Mas eu não me intimidei, eu acho que eu fiz muito bem de contrastar ele. Foi a primeira vez que o senhor, eu vi o Ustra depois do que ele me fez lá, foi a primeira vez. Qual é a sensação de olhar olho no olho, ficar frente a frente com alguém que o torturou e mandou? É muito desagradável, né? É muito desagradável, né? Porque na verdade ele foi responsável por um período horrível da minha vida, né? Pessoalmente, ele não só mandou fazer, como ele fez pessoalmente. Então, é muito desagradável, mas eu não me atemorizei e também não fiquei
inferiorizado, né? Como eu disse, eu não estava ali odiando ele em nenhum minuto. Mas o senhor respondeu, se impôs. Respondi, me impus, porque eu não sou, ele não tem o direito de me qualificar de terrorista. Quem fez o terrorismo comigo foi ele. E afinal de contas era uma comissão da verdade, né? Que a verdade fosse dita. Ele achou que não ia ter contestação, né? Ele saiu dali meio corrido. Vereador, o senhor acha que o coronel Ustra e outros torturadores ainda devem ser punidos hoje? Ou isso já perdeu sentido depois de tanto tempo? Não, eu acredito o seguinte, eu acho que eu disse para você, e vou falar, se você está numa guerra de duas alas, nós vamos dizer, a direita e a esquerda, uma guerra dentro de um governo, dentro de um regime, essa guerra se transforma numa luta armada, e há tiros na rua, na selva, é um processo de guerra. Ali você pode ter gente morrendo, gente baleada, né? Isso é uma coisa que pode se discutir o seguinte, estávamos numa guerra e tal. Agora, você prender a pessoa, desarmar a pessoa, levar preso, algemado, certo? Levar para um calabouço de um órgão militar, e lá a pessoa absolutamente indefesa, ser submetida à tortura, a tudo aquilo que eles fizeram, de forma covarde, de forma... Sem julgamento, sem advogado, sem nada. Os julgamentos eram um ano depois, nada. Você estava ali, eles estavam te torturando, muitas vezes torturava a pessoa, não era nem interrogatório, torturava por vingança. E as torturas mais sádicas, mais absurdas, torturaram criança. Teve caso do DOI-CODE que eles apagavam um cigarro no corpo da criança para a mãe e o pai vendo confessar coisas na criança, a criança de colo. Quer dizer, isso então é coisa que se compara ao nazismo, aquelas fases piores da humanidade. Então isso tem que ter punição? Isso aí não tem jeito, isso não prescreve. O senhor é a favor então da revisão da lei da anistia? Eu acho que a lei da anistia, segundo o desembargador Márcio de Moraes, que foi o que deu a sentença a favor do Herzog contra o governo brasileiro, condenando o governo pela morte do Herzog, eu tive com ele a semana passada, tomei um depoimento, ele disse, Nataline, se o Supremo Tribunal Federal mudar a opinião que ele tem sobre a lei de anistia, tortura é crime imprescritível, não é preciso mudar a lei de anistia. Todos aqueles que torturaram ou que tiveram na linha de comando da tortura e for provado que sabiam e deixaram ou mandaram, todos esses poderão ser incriminados pela lei brasileira sem precisar mexer na lei de anistia. Foi o que o desembargador me disse. Eu não entendo muito de aplicação de leis, eu sou um legislador. Quem aplica as minhas leis... Né, médico e legislador. Médico e legislador, mas ele disse que não precisa fazer grandes modificações, desde que o Supremo... Agora, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, veio aos jornais esses dias, dizer que não quer mudar, que não vai mudar, que... Mas já outro ministro, Luiz Roberto Barroso, que é um ministro mais recente do Supremo Tribunal Federal, que não estava em 2010, porque na verdade o Supremo Tribunal Federal já votou pela validade da lei de anistia. Exato. Em 2010. Ele tem que mudar. Ele teria que mudar esse entendimento, né? Mas tem uma nova composição também. Há ministros hoje que não estavam lá em 2010 e há ministros que já se aposentaram. Por isso é possível que, se novamente provocado, o Supremo mude esse entendimento. É o caso do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz que essa lei deveria ser reexaminada, revista. Perfeitamente. Então, eu acho que a pressão legítima, democrática do povo brasileiro, por isso as comissões da verdade foram importantes, porque elas levantaram o assunto, esse posicionamento do povo brasileiro de querer, de concordar que torturador não deve ser perdoado, que deve pagar pelo crime que fez, o crime covarde que fez, o crime de tortura, é a coisa mais covarde que você possa imaginar no mundo, porque a pessoa está indefesa, está ali, você vai lá, 5, 6, 8, 10 pessoas se revezando para destruir a pessoa. Ou seja, incansável. É uma coisa absurda. Incansável. Você não tem ideia do que é. Só quem passou pela tortura, sabe o que significa isso. É diferente de uma briga, de uma discussão, de você levar uma agressão, uma pedrada, um tiro. A tortura é coisa muito baixa. Então, essa gente não pode ficar impune. O Brasil não vai dormir em paz enquanto tiver esses fantasmas
nos dormitórios do povo brasileiro. É preciso limpar isso da frente do país. Mas o senhor acha que, a partir desse relatório da Comissão Nacional da Verdade, haverá essa pressão política para que o Supremo reveja a lei da anistia? Quer dizer, como o senhor está falando, essa pressão precisa vir da sociedade, pela revisão da lei? É da sociedade, das suas instituições constituídas, por exemplo, a OAB, que sempre defendeu a democracia, sempre precisa se posicionar. O Congresso Nacional tem que se posicionar, a sociedade civil, a imprensa, as pessoas têm que ter uma posição. Se nós tivermos massa crítica no Brasil, como tivemos no Chile, o coronel Contreras, que foi o homem da inteligência que matou o Letelier e que acabou ajudando a matar o Juscelino, o coronel Contreras está preso até hoje. Era o principal homem. Eu ia perguntar para o senhor, por que em outros países, como no Chile e na Argentina, houve a punição, houve julgamento dos militares, o Pinochet foi punido, o Videla foi punido na Argentina, quer dizer, a gente vê que houve casos assim, e no Brasil isso não aconteceu. Isso é fruto da nossa tradição conciliadora? Não é conciliador. O Brasil não tem nada, eu não considero o Brasil um país conciliador. Tem 50 mil assassinatos por ano no Brasil. Um país que mata 50 mil pessoas assassinadas por ano não é um país conciliador. É um país violento. É um país violento. Nós somos um país violento. A violência aqui está incrustada nos menores atos da nossa gente. Então, por que esses militares... Por causa do aconchambramento político que houve entre as forças políticas que fizeram a redemocratização. Aquelas forças políticas, a hora que houve a derrota... Ou seja, houve uma união entre todas elas, esquerda e direita, para... Houve a esquerda, grande parte da esquerda se aceitou e a direita se compôs, tanto é que o presidente... Mas isso não era a única saída possível, a alternativa possível naquela época? Sim, por quê? Porque o Brasil é um país que a política é feita muitas vezes com aconchambro. Você imagina, o presidente da República, da nova República, foi o homem que serviu ao regime durante a vida inteira, que foi o Zé Sarney. Pronto, eu não preciso falar mais nada. Como é que com o Zé Sarney no governo, eu não vou dizer para você que o Zé Sarney andou torturando ninguém, mas ele sabia das torturas, eles foram coniventes com as torturas, todos eles sabiam. Mas o que acontece, vereador, porque depois disso, a gente teve 3 presidentes que de alguma forma sofreram as consequências do golpe militar, porque a gente teve o Fernando Henrique Cardoso, que foi exilado, a gente teve o presidente Lula, responsável lá por aquelas greves sindicalistas metalúrgicas do ABC, que também foi preso, e a presidente Dilma, que foi presa, torturada, e fez um discurso dizendo que a Comissão Nacional da Verdade, enfim, que aquilo não tem um caráter revanchista e que o acordo político da lei de anistia de 1979 deve ser mantido. Quer dizer, ela defendeu a manutenção da lei da anistia. Defendeu que os torturadores não sejam punidos. Então, por que pessoas que sofreram nas mãos do regime militar não pedem a revisão da lei da anistia? Porque a pressão que em cima dessas pessoas, feita pelas forças que não querem esse tipo de punição, é imensa. E as pessoas... Para ter tranquilidade no poder, eles vendem as suas ideologias, vendem as suas crenças, eles vendem os seus princípios e foram vendidos por todos esses que você falou. Poderiam ter feito mais do que fizeram para elucidação dos fatos? Eu acho que sim, eu acho que poderia. Por que os arquivos das Forças Armadas não foram abertos ainda? Para valer. Não foram abertos. Esses dias acharam os arquivos do general Médici. Não sei se você viu, foram lá buscar caixas e caixas dele, lá tinha coisa de presas políticas lá dentro. Quer dizer, tem arquivo em tudo que é canto, de vez em quando acha uma caixa por acaso, mas os arquivos das Forças Armadas... Os militares não abriram esses arquivos, né? Existem muitos arquivos secretos ainda, mesmo na comissão. Os militares reagem, a maioria desses comandantes que estão aí hoje, não tiveram nada a ver com tortura, nem com ditadura, nem com nada, eram praças naquela época, né? Os militares têm uma reação de corpo, porque a comunidade de repressão daquela época, ela se mantém unida no Brasil, ideologicamente. Mesmo que esses militares estejam hoje na reserva. O Cláudio Guerra me contou, aquele Uma Guerra Suja, lá do Espírito Santo, eu fui lá entrevistar ele. Ele me disse que até poucos anos atrás ele era ajudado, ele era sustentado financeiramente pelo que ele chama de irmandade. Então tem uma tal de irmandade entre essa gente que foi esse núcleo de repressão do regime militar que está vivo até hoje funcionando. E tem tentáculos em todo lado, inclusive nas Forças Armadas. Então, se as Forças Armadas fossem um pouquinho mais, desculpe o termo, inteligentes, os oficiais generais, os comandantes das nossas forças, porque eu sou brasileiro, eu sofri na mão das Forças Armadas, mas eu tenho o maior
afeto pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica do meu país, que é quem vai defender o meu país de qualquer agressão. Então, eu separo bem então, aquele eles têm que assumir a responsabilidade. Eles têm que ter a hombridade, a coragem de chegar para o Brasil e falar assim, ó, povo brasileiro, nos desculpem. Desculpem aqueles de nós que fizeram aquilo, nós estamos aqui para dizer que nós estamos numa nova fase, nós não queremos nunca mais repetir aquilo lá, não ficar defendendo quem não pode ser defendido. Eu sou favorável, por exemplo, na área médica, o sujeito pisou na bola, maltratou o doente, fez um crime na profissão, eu não vou defender, não tenho corpo para defender quem não presta. O que o Exército está fazendo? Queimando as mãos todas para defender quem não presta, que são torturadores. Vereador, vou pedir licença mais um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o vereador Gilberto Natalini para falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, Comissão Municipal da Verdade, que o vereador preside aqui em São Paulo. Vereador, a seu ver, esse silêncio dos militares, desde que foi divulgado o relatório da comissão, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, significa o quê? Quer dizer, houve algumas constatações pontuais, né, algumas respostas pontuais, mas não houve uma resposta em coro das Forças Armadas, que é o que a gente estava falando no final do último bloco. O que isso significa e qual o risco disso, de não assumir a responsabilidade, de não se pronunciar sobre essa verdade, sobre os fatos que foram apontados ali? Eu acho que os militares, eu já disse aqui, vou repetir, eles estão agindo de forma muito errada. Eles estão jogando para baixo do tapete um grande equívoco que as Forças Armadas brasileiras praticaram, que foi o golpe militar de 64 e a degeneração do golpe, que foi a instituição da tortura como política de governo no Brasil. Eles deveriam aceitar as acusações, aqueles que fizeram, porque hoje em dia... Mas isso, o senhor acha que é uma pressão dos militares reformados, quer dizer, dos torturadores? Eu acho que é um espírito de corpo, né? Um vai passando para o outro, tem filho de general daquela época agora, tem amigo, tem isso, tem aquilo. Eles, aquele corpo de repressão tem tentáculos dentro das Forças Armadas, espírito de corpo dos comandantes das Forças Armadas que estão deixando eles quietos. Mas respeito pela hierarquia, né? Que tal hierarquia, mas eles não querem reconhecer para o Brasil que eles erraram profundamente, que eles mataram patriotas, mataram patrícios deles. Quais as consequências disso para a sociedade, para o país, esse não reconhecimento? Eu acho que é péssimo, porque vai ficar um defunto insepulto. Quer dizer, a Comissão da Verdade mostrou o cadáver, né, que era o regime podre com aquelas atitudes todas, né, e os militares, ao invés de ajudarem, vamos enterrar esse cadáver, né, vamos dar um destino para ele, tá, vamos passar uma coisa aqui, vamos reconhecer o que a gente fez e caminhar para o futuro. Em vez de fazer isso, o que eles estão fazendo? Eles estão quietos porque eles estão achando que isso vai baixar a poeira e o negócio vai continuar tudo como está e ninguém vai falar mais nada, como muitas vezes acontece no Brasil. Para mim é um erro histórico gravíssimo. As Forças Armadas podiam sair disso como um pessoal assim, ó, errei, certo? Errei sim, mas estou aqui para reconhecer meu erro e não quero errar mais, quero caminhar junto com o meu povo. Seria uma coisa grandiosa. Aqueles que torturaram precisam ser julgados, não tem como esconder essa gente. E vão acabar sendo contra a vontade dos chefes militares, vai ficar pior ainda. Porque é isso que o país precisa. O senhor acha que vai haver uma função social nesse sentido? Vai acontecer. Pela revisão da lei? Vai acontecer, não tenho a menor dúvida disso, que isso vai acontecer. E a maioria deles, muitos já morreram, né, também. Uma parte morreu, indicaram vários, 377, né, indicados, sim, mas eu acho que morreu um pouco mais da metade. Mas é a questão simbólica também, claro, né? Claro. Agora, vereador, o relatório revela que há 434 mortos, né, um número maior do que se imaginava antes da comissão ser instalada, 434 mortos e desaparecidos. Destes, né, dos 210, existem ainda, dos 210 aparecidos, 30 corpos já haviam sido localizados, apenas 3 foram localizados depois do trabalho que começaram o trabalho da comissão, os trabalhos da comissão. Quer dizer, esse trabalho de localização dos corpos vai continuar, mesmo com o final da Comissão Nacional da Verdade, ou o senhor acha que a chance de localizar esses corpos sem que as Forças Armadas abram esses arquivos são mínimas as chances, né? Vai continuar porque as famílias querem que continue, as famílias vão pressionar. Aliás, os familiares dos presos políticos foram o motor, o combustível
muito vigoroso que fez tudo isso andar. Se não fosse os familiares... Por exemplo, até porque esses trabalhos já tinham começado lá atrás. A presidente Dilma, né? queria apresentar o relatório numa sala fechada, ela e 6 pessoas da comissão. A gritaria foi tão grande, a revolta foi tão grande que ela teve que abrir um salãozinho. Não foi muita gente, eu queria ir, por exemplo, não pude ir. Não foi uma coisa aberta, mas devia ter sido, porque depois de um trabalho desse, foram os familiares de presos políticos. Eles vão fazer continuar. E pessoas como eu, que sou um sobrevivente, que quero que o Brasil se reencontre com a sua história. Então, eu acho que a pressão continua politicamente. Se não houver uma rebordosa democrática, que eu acho que não vai ter no nosso país, a gente jamais pode pensar num assunto desse, quer dizer, se não houver um retrocesso, a democracia continuar como está, não tem como esconder essa situação. E tem militar vivo aí, general, brigadeiro vivo, que metade desses desaparecidos, eles sabem onde está, como aconteceu. Agora, a presidente, por exemplo, não poderia obrigar as Forças Armadas a abrirem esses arquivos secretos, a de fato colaborarem, porque elas não colaboraram muito, colaboraram minimamente. Ela é a comandante-chefe das Forças Armadas. A presidente Cristina Kirchner fez isso na Argentina. A presidente Dilma é a chefe, comandante em chefe das Forças Armadas. Pelo que parece, ela comanda, mas não tropo, tá certo? Ela não comanda tanto como a Constituição manda, porque se ela comandasse mesmo, ela deveria dizer, olha, façam isso, mas a pressão contra ela, contra essa situação, que eu acho que existe, a contrapressão é tão grande, ela afinou, vamos falar a verdade. Ela teve, o Lula e ela tiveram a coragem também, a pressão política do outro lado era grande, de criar as comissões, mas chegar no fio da meada lá embaixo, eles não estão com coragem de fazer isso. O senhor acha que eles foram pressionados e não têm coragem de levar até o fim? Eu acho que foram pressionados pelos comandantes militares, não mexam nisso que está mexendo com a gente. E aí afinaram, né? Estão devendo isso para a história. A segunda parte da novela não foi ainda concluída. Vereador, quais são as principais falhas do relatório da Comissão Nacional da Verdade, a seu ver? Existe um ponto grande de divergência entre vocês e a Comissão Nacional, que é a morte do presidente Juscelino Kubitschek. A Comissão Nacional chegou à conclusão que, de fato, foi uma morte acidental, né? O presidente Juscelino morreu num acidente de carro. E a Comissão Municipal diz que não, que foi um atentado, que o ex-presidente foi assassinado. A gente diz que ele morreu de morte matada e a Comissão Nacional diz que foi morte morrida. Nós achamos que foi morte matada. Por quê? Porque Juscelino era candidato a presidente da República, em 1976 estava em franca campanha, estava conversando com o João Goulart e com o Carlos Lacerda para fazer a grande frente, para enfrentar no colégio eleitoral o candidato do regime, e o Juscelino tinha chance de ganhar a eleição no colégio eleitoral e os militares sabiam disso. O general Figueiredo sabia, o general Golbery sabia. Mesmo sendo comandado pelos militares, havia a chance de que ele ganhar a eleição. Como o Tancredo ganhou 5 anos depois. Então, houve uma conversa, e isso não era só no Brasil, isso era na América Latina toda, né? Nós temos um ofício no relatório da comissão do coronel Contreiras ao general Figueiredo, que era comandante do SNI, dizendo, olha, a América Latina, com a eleição do Carter, esse pessoal da oposição vai querendo voltar pelas vias democráticas à presidência. Então, no Chile é fulano, em tal lugar é ciclano, no Brasil é o Juscelino. Nós temos um ofício, cuidado com esse cara, que esse cara vai vir e vai ameaçar, dentro do próprio terreno de vocês, ele vai ameaçar. Então havia esse clima, né? Tinha esse contexto era um clima de, como é que a gente fala, conspiração contra o regime militar, né? Não. Era um clima do setor de repressão, da comunidade de repressão, tinha um clima de conspiração contra algumas figuras políticas de oposição que estavam vindo como pretensos candidatos. Juscelino era um. Então, Juscelino, nós temos aqui o relatório, são 107 itens, né? No acidente em si, né? Quais foram os indícios, as evidências que vocês encontraram na Comissão Municipal de que Juscelino foi de fato assassinado pelos militares? O governo disse que o carro de Juscelino sofreu um acidente porque o ônibus da Cometa bateu no carro e empurrou o carro para o outro lado. E bateu de frente com um caminhão que vinha do Rio. Então, na nossa investigação não houve batida do ônibus da Cometa, não existiu essa batida foi inventada. E nossa grande chateação com a Comissão Nacional é que eles fizeram o relatório deles
se baseando quase que exclusivamente no relatório do inquérito da polícia do tempo da ditadura, do Instituto Criminalística do Rio de Janeiro, aquela investigação. Eles não fizeram uma nova perícia? Eles ouviram 2 testemunhas no inquérito todo e concluíram que, na verdade, houve mesmo a batida do ônibus no carro e o culpado pelo acidente da morte do Juscelino foi o motorista do ônibus, o Josias, que eles não tiveram a coragem de ouvir. Está aí, mora aí, perto de Campinas, não tiveram a coragem de convocar, de ouvir, e mais, recondenaram o motorista, que tinha sido condenado pelo inquérito policial em 76 e foi absolvido na época, pela justiça da época, 2 vezes. Quer dizer, eles reviveram uma culpa de um homem que foi... Por quê? Por que não quiseram ouvir esse motorista? Por que não foram adiante na investigação sobre a morte do Juscelino? Eu vou dar a minha opinião com toda a responsabilidade. Acho que foi pressão política, mais uma vez, para que eles não... Porque uma coisa é você dizer, matou fulano, matou o cidadão ciclano, matou o professor fulano, matou o militante fulano. Outra coisa é dizer, vocês mataram um presidente da República. E não foi qualquer um, Juscelino Kubitschek, um dos maiores presidentes que o Brasil já teve. Isso eles não iam engolir. E aí, o relatório deles, na minha opinião, foi muito aconchambrado. Da Comissão Nacional. Nacional, muito aconchambrado. Eles ouviram Antônio Carlos de Minas, que é um perito que tinha em Minas, que disse que tinha visto lá um furo de bala na cabeça do motorista Juscelino, e ouviram um passageiro do ônibus da Cometa. Nós também ouvimos passageiro do ônibus. Mas não ouviram o motorista. O motorista não foi ouvido. Que é a testemunha principal. Não ouviram o motorista. O secretário do Juscelino, Serafim Jardim, que nós ouvimos, aliás, começamos por ele, para ser ouvido na Comissão da Verdade, teve que quase fazer uma guerra. No fim, ele foi ouvido pelo ouvidor da Comissão da Verdade. E olha, pasme, todas as pessoas foram ouvidas pela Comissão da Verdade, a comissão pagou a passagem para o sujeito ir a Brasília ser ouvido. O Serafim Jardim teve que tirar dinheiro do bolso, pagar ele a passagem dele, com tamanha má vontade da Comissão Nacional da Verdade de ouvir. Vocês entraram com uma ação na Justiça. Nós ouvimos com a ação, o juiz não deu. A nossa ação era o seguinte, eles não deveriam publicar o relatório da morte do Juscelino antes de ouvir testemunhas importantíssimas do caso. Eles tinham que ouvir para contrapor aquele inquérito policial do tempo da ditadura. Mas não foi o juiz de Brasília não aceitou, negou nosso pedido, então não prosperou na justiça o pedido. Agora, no relatório de vocês da Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog, vai constar que o presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado pelos militares. Houve um atentado. A gente não conseguiu chegar... O que o motorista conta exatamente? Que ele não O motorista bateu... conta que o carro veio pela direita, tinha um caminhão lá na frente, o carro veio numa desembalada pela direita, numa desembalada, passou por ele, entrou para a pista esquerda e ao entrar para a pista esquerda não se realinhou, foi direto por cima como fala? Do acostamento? Não, do canteiro central, pulou para o lado de lá e vinha um scanner de lá para cá e pegou de frente. Aí de fato o caminhão bateu, então vocês suspeitam que tenha acontecido? Não, olha, eu vou contar para você. A traseira do Opala, do Juscelino, que foi uma prova de que o ônibus tinha batido no Opala. Estava intacta? Não, no inquérito do Rio de Janeiro tinha um amassado, tá? A foto que está lá no inquérito que provou que o ônibus bateu. Nós conseguimos uma foto da hora do acidente, que não tinha batida nenhuma na traseira. Ou seja, aquela batida teria sido forjada. Eles forjaram a batida. Agora, então o que aconteceu? O motorista levou um tiro, é isso? Nós não sabemos se ele levou um tiro. O Carlos Heitor Coni... O motorista do Juscelino, né? Então, acharam um pedaço de metal dentro da cabeça dele, do crânio dele. Porque a Comissão Nacional da Verdade fala que aquilo é vestígio do caixão. Diz que é um prego do caixão dentro do crânio do defunto. Um prego do caixão, dentro do crânio do defunto. E vocês entrevistaram o Carlos Heitor Coni, que é jornalista. O Carlos Heitor Coni nos disse, outro lado da história, que a pessoa que tomava conta do estacionamento do carro, porque o carro do Juscelino, para sofrer o acidente, saiu, sabe de onde? Do Hotel Fazenda Vila Fortes, onde Juscelino parou para conversar com o dono do Hotel Fazenda Vila Forte era o Brigadeiro Vila Fortes, que era nada mais, nada menos do que o criador do Serviço de Informação das Forças Armadas Brasileiras. Ele saiu dali, 3 minutos depois o carro bateu. Agora tem uma outra coisa que só para mim terminar, o outro motorista de caminhão que vinha atrás do caminhão que bateu, mora em Santa Catarina. Nós trouxemos ele para ouvir. A Comissão da Verdade também não escutou ele. O que ele disse? Vereador, eu vi, eu provo isso em qualquer lugar, eu vi.
Quando o carro de Juscelino atravessou o canteiro na Dutra, o motorista estava abaixado com a cabeça entre o volante e a porta do carro. Quer dizer, não tinha mais o controle do carro. Ou seja, pode ter sido atingido. Por que aconteceu aquilo, eu não sei, mas ele conta isso. Então, todos esses fatos, tem muita mais coisa, não dá tempo de falar tudo aqui. Infelizmente. Mas a gente vai esperar para quando sair o relatório da Comissão Municipal. Eu vou deixar o relatório provisório com você, está aqui. Esse aqui é da morte de Juscelino. Da morte de Juscelino. E depois, até maio, deve sair o relatório completo final da Comissão Municipal da Verdade. Aí vai ser grande. São Paulo. E ontem de manhã, a Faculdade de Direito de São Francisco, junto com o Mackenzie, um grupo de estudantes e professores lançaram um relatório de 1000 páginas, reafirmando tudo que o nosso relatório faz. Eles pesquisaram com 25 pesquisadores a morte de Juscelino e concluíram lá, na Faculdade de Direito lá de São Francisco. Que também foi um atentado. Foi um atentado. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. O vereador Gilberto Natalini, foi muito bom ouvi-lo e, enfim, todas as histórias que o senhor tem para contar, muitas delas sobre um período triste da sua vida, mas que é importante que as pessoas saibam e é importante revelar. Então, vou terminar com um pinga-fogo, eu falo o nome de uma pessoa, o senhor responde com uma palavra, uma frase rápida, curta. Getúlio Vargas. Um ditador que trouxe alguns progressos para os trabalhadores brasileiros. João Goulart. Um idealista que não teve condições de terminar o seu governo. Castelo Branco. Um homem conservador que no final brigou com seus aliados e acabou numa situação muito difícil. Outro presidente militar, Costa e Silva. Um fraco, mas que teve força suficiente para jogar o Brasil na barbárie. Outro militar, Emílio Garrastazu Médici. Um monstro. Ernesto Geisel. Inteligente a ponto de entender que era hora de abrir o regime e não permanecer na situação que estava. E o último deles, dos presidentes militares, João Batista Figueiredo. Um homem muito burro, na minha opinião, muito truculento e que conduziu muito mal a redemocratização, a volta do Brasil à democracia. Se fosse outro militar um pouco mais inteligente, nós teríamos tido uma outra transição. Tancredo Neves. Um conciliador que fez o papel dele no momento que devia fazer. José Sarney. Um oportunista que ajudou o regime o tempo inteiro e na hora que o barco afundou, como uma bela ratazana, pulou do barco e pulou exatamente para a presidência da República. Muito obrigada, vereador. Foi um prazer tê-lo aqui conosco para essa entrevista sobre o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e também a expectativa pelo relatório da Comissão Municipal da Verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada, boa sorte ao senhor. O É Notícia volta no domingo que vem. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site, redetv.com.br, e também acompanhar as notícias pelo Twitter. O endereço aparece aí embaixo no seu vídeo. Um ótimo domingo, um ótimo fim de noite de domingo para você, uma boa semana e até domingo que vem.